eu quero convidá-lo agora a uma oração. Feche os seus olhos. Deus nosso Pai, muito obrigado porque o Senhor consegue nos unir nesse momento, independentemente das classes em que estamos, independentemente do lugar em que nos encontramos, o Senhor nos une pela Tua Palavra. Que possamos aprender com o Teu Santo Espírito mais um pouco nessa manhã. Dá-nos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, depois de tantas instruções, eu quero ter o prazer de receber aqui mais uma vez o pastor Moisés, professor Moisés, o nosso amigo e com o qual temos aí caminhado nesses últimos sábados. Moisés, seja bem-vindo. Obrigado, Wagner, é um prazer estar aqui novamente. Estamos quase terminando a nossa jornada do mês de agosto, falta mais um sábado e é um prazer concluir esse mês de lições contigo. Foi muito agradável a discussão. Deixa eu perguntar para você, você que tem acompanhado a lição da Escola Sabatina durante esses últimos sábados, talvez tenha percebido que o Moisés esteve aqui e eu também. Foi uma estratégia nova. Eu queria saber se você gostou, se isso foi positivo, se manter durante esse mês uma pessoa, um apresentador aqui, alguém mediando essa conversa com um professor, isso foi muito bom para você, te estimulou mais a participar da lição. Você pode responder se isso foi bom? Nós queremos ouvir o teu comentário, isso é importante para nós aqui. Lição dessa semana, nós continuamos aquilo que iniciamos na semana passada. E é muito interessante como o pastor Mark Feeling escreveu essa lição, porque um assunto conduz ao outro de uma maneira muito natural. E o tema da lição é ministrando como Jesus, ministrando como Jesus. Aqui, talvez distante na câmera, mas você deve ter a sua lição aí contigo, ministrando como Jesus. O verso áureo. Vendo eles as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9:36. Moisés, eu verifiquei que essa palavra compaixão, compadeceu-se dela, a palavra utilizada no grego é até difícil de pronunciar. E me perdoe você que é especialista no idioma pela minha pronúncia, mas é esplagchnizomai. Esplagchnizomai. Isso quer dizer, é a palavra do grego mais profunda para manifestar essa ideia de piedade. Você foi fundo na questão. Embora a gente não vá dar aula de grego aqui, mas já que você tocou nesse assunto, nem tinha me passado comentá-lo, mas quando você pontua essa questão da palavra compaixão, existem vários aspectos dela. Eu acho que o mais bonito dela é o fato de você, quando tem compaixão por alguém, significa que você entrou no mais profundo da dor e do sentimento de alguém, como se você fosse parte disso e isso estivesse acontecendo com você. A partir dessa interiorização, você desenvolve o tratamento ou a forma de resolver o problema. Ou seja, quando tem compaixão por alguém, significa que você vai agir para com ele do jeito que você gostaria que agissem para com você, sentindo a mesma coisa e as mesmas necessidades do outro. O mais próximo dessa palavra que a gente tem, e ainda assim quilômetros de distância no português, é a palavra empatia. E ainda assim com quilômetros de distância dessa palavra em grego. Mas a ideia é essa, é você interiorizar de tal forma a dor que você conseguisse se mover na direção do outro, numa ação de piedade ou de ajuda ou de sentimento profundo do que o outro tem e se colocar no lugar dele para receber aquilo que você precisa. E aí dessa forma você age para com ele. Vejam que interessante, você sabe que a nossa conversa aqui, nós não conversamos anteriormente, a nossa intenção é fazer com que isso soe bem natural, Sim. Seja bem natural, né? Então, Isso tem um problema, né? Porque você pode fazer uma pergunta que simplesmente eu nunca vi na vida, mas é parte do problema. E é parte da solução também, porque eu posso simplesmente responder não sei e falar assim, a plateia pode responder, a gente brincava agora há pouco com o Luiz Henrique, o pastor que está ali, que é a nossa plateia nesse público imenso assistindo a lição aqui, e falou, se eu não souber a resposta, o Luiz responde e o pastor está ali do lado sempre para ajudar. Mas a verdade é que todas as perguntas que eu fiz, o Moisés respondeu e foi bem além. Então,
tem dado muito certo essa nossa conversa aqui. Mas eu tinha separado, Moisés, justamente essa relação, para entender se a compaixão era a mesma coisa que empatia. Se empatia é diferente de compaixão, ou as duas coisas estão relacionadas, uma faz parte aí de um processo que a outra apresenta. Então, quando você fala palavras que tenham esse mesmo, ou o mesmo radical, ou o mesmo sufixo, como, por exemplo, empatia e simpatia, essas palavras têm contornos interessantes. O problema é que a língua portuguesa, e mesmo a origem latina da língua portuguesa, ela não é tão profunda quanto o grego. Tanto o grego quanto o hebraico, eles ofertam para a gente uma riqueza de elementos, de contornos nas palavras que são distintos das nossas. Então, sim, empatia é muito próximo dessa forma de enxergar a compaixão, mas ela ainda guarda a distância porque não existe uma descrição do movimento interno ativo na direção do outro. E a expressão compaixão aí, ela tem essa ação, ou seja, eu me movimento na direção dele. Ela não só move o meu coração. Talvez um jeito de você entender isso seja olhar para um texto talvez o mais curtinho, o segundo mais curtinho texto da Bíblia, que é o texto de João 11:35, quando aparece ali a expressão Jesus chorou. A gente olha isso em português e a expressão que a gente tem disso, ok, ele chorou. Mas quando você vê isso no contexto original, esse chorar primeiro, é um chorar em desespero, é quase convulsivo. O segundo é que é um chorar na direção dele, ele se move completamente na sua parte interna, na direção de entender o que o outro está sentindo, de entender o que se passa na salvação das pessoas que estavam assistindo à morte de Lázaro e a falta de compreensão que eles tinham do que Cristo poderia fazer para modificar toda a cena ressuscitando Lázaro. E isso move de tal forma Jesus que ele chora convulsivamente, mas na direção das pessoas. A ponto de alguns observarem e dizer, nossa, olha como ele amava Lázaro. E na realidade, Jesus estava chorando não era por causa de Lázaro, era por causa deles. Então, essa estrutura por trás da palavra compaixão, ela é fantástica de ser observada. E isso a empatia não dá todo esse sentido. Ou seja, a ideia de compaixão não é simplesmente um sentimento abstrato, talvez ali... Ele é prático. Ele é muito prático. Né? Eu vi uma história muito interessante. Tem mais a ver com a empatia. Mas talvez, como você disse, essa palavra é a que nos aproxima, nos joga para dentro desse sentimento de compaixão de uma maneira tão prática também. Ela é a história de uma moça chamada Patricia Moore. É muito interessante. Ela, em 1979, essa moça era uma designer industrial. E ela participava de uma reunião na sua empresa para estabelecer ali o que eles fariam com a porta de uma geladeira. E ela se preocupou que a porta de geladeira não atenderia, por exemplo, algumas pessoas que tinham artrite, algumas dificuldades. Olha o que ela fez. Ela sugeriu na reunião, ela tinha 26 anos, ela era uma reunião com 350 pessoas, e ela era a única mulher dentro da sala, e a mais jovem. E ela propôs que a porta atendesse também outras expectativas. E foi incrível que as pessoas se manifestaram contrárias àquilo, dizendo, olha, por que você está preocupado com isso? E não atender todas as pessoas. E ela achou a resposta muito insatisfatória. E agora que vem a parte interessante da história. Isso em 1979, ela com 26 anos, ela resolveu se vestir como uma pessoa idosa, mas entrar no mundo dessa pessoa, de tal maneira, que a levou a procurar profissionais que trabalharam tanto no seu aspecto, na sua aparência, quanto também trazendo óculos para ela que dificultassem a visão, algo que pudesse dificultar um pouco a sua audição, entendendo que as pessoas que já estão com 85, 90 anos passam por dificuldades assim que são naturais, é o nosso desgaste do corpo, e ela quis assumir todo esse desgaste do corpo dela. Ela fez toda essa transformação, ela passou a andar encurvada, com roupas também próprias, usando muletas. E isso ela fez desde 1979 e 1982, ela visitou mais de 100 cidades nos Estados Unidos dessa forma. Eu trouxe até a foto. Se o pessoal do Viva 7 puder colocar, a foto da Patricia Moore mais jovem,
Essa é a foto dela quando ela era jovem, nessa época. E agora olha a transformação pela qual ela passou. Essa é a foto dela. Ela viveu assim por 3 anos, andando pelas cidades nos Estados Unidos. Sabe o que aconteceu? Ela fez uma revolução no design industrial. Porque a partir daí, a concepção do que é preparar algo para outras pessoas, um designer aqui, a gente tem aqui junto o Luiz Henrique que está aqui conosco, ele com certeza já conhecia essa história, passou para um outro nível, né? Isso foi estudado hoje como a maior revolução da empatia do século XX. Que impressionante isso, né? A ideia de se colocar no lugar do outro, mas nesse nível, né? Então aí você entendeu a parte ativa da palavra que você trouxe à tona. É incrível porque você está falando de um período em que a expressão UX não existe. Ou seja, hoje isso é comum, você não faz nada, principalmente na área de web, sem passar por um processo de experiência do usuário. Mas você falar isso na década de 70 ou no início da década de 80 é impensável. Na realidade, a ideia é, se eu estou vendendo e tem um público para quem eu posso entregar o material, para que eu vou me preocupar em mudar o meu produto? Todas essas questões, elas mudaram a concepção, tanto industrial quanto a concepção de serviços, no sentido de perceber, ora, existem nichos além daquele que eu já domino, e que se eu não presto atenção nisso e alguém entra, ela pode modificar inclusive a concepção do meu produto e eu perder inclusive o público que eu já tenho. Agora imagina isso dentro do Evangelho. Então, quando você ouve a expressão que a lição trouxe, como Jesus tratava as pessoas, aliás, fica a dica, né? Tem um livro muito interessante do pastor Maurice Venden com esse título e mostra vários episódios da vida de Jesus em que ele trata diferentemente pessoas diferentes e, neste contexto, encontra qual é a necessidade específica dessas pessoas. Isso tem a ver com essa questão da experiência do usuário, né? Que você traz à tona agora na modificação do paradigma industrial. O que eu gosto nessa forma de como Jesus tratava as pessoas é perceber como ele era capaz de analisar os cenários. Não por uma potencialidade do Cristo humano, mas pela proximidade que ele nutria em comunhão com o Espírito, a ponto de o Espírito soprar para ele o que estava acontecendo no cenário. E ele não via só uma pessoa, só a pessoa com quem ele estava interagindo, mas ele via, a partir daquela pessoa, o impacto nas demais pessoas e a modificação a curto, médio e longo prazo que determinadas ações, falas ou estruturas de mensagem que ele tinha poderiam produzir nesse ambiente. E é essa grande questão por trás do ministério de Jesus para entender de que forma isto, trazido para o nosso tempo, pode modificar a maneira como a gente lida com o nosso entorno, com os cenários que se nos apresentam todos os dias. Essa, para mim, é uma questão muito interessante dessa experiência que você está trazendo, do vestir a camisa do outro, que tem a ver, de certa maneira, com a questão da empatia também, que é eu me colocar no lugar do outro. E Jesus ele gerou essa revolução, né? Na maneira como eu olho o outro e como eu trato o outro. A lição vai trazer esses dois aspectos, né? A atitude de Jesus em relação ao próximo, né? E como essa atitude hoje ela nos alcança e quanto ela nos impacta a maneira como nós tratamos o próximo também. E a lição vai trazer à luz a história do centurião que precisa de uma ajuda, e o centurião é visto como uma pessoa imunda, né? E Jesus, ele olha para aquela situação e ele tem justamente essa noção que você colocou agora, a noção de tudo que está acontecendo em volta. Jesus, ele tinha o microfoco, mas ele tinha também a noção do macro muito clara, né, do que as pessoas pensariam. E ele estava focado em gerar uma transformação coletiva e não somente individual, né? E a lição ela menciona aqui, ela menciona essa história e ela destaca que Jesus teve naquele momento uma palavra de elogio. É interessante a maneira como o pastor Mark Finney colocou, que Jesus colocou ali, naquela circunstância, uma palavra de elogio que para os outros foi um escândalo. Imaginar que um centurião, um imundo, teria uma fé maior do que a fé dos próprios judeus, né, naquela época. É interessante quando você observa isso. Eu gosto de olhar os contrastes nas ações de Jesus, não só a ação em si. Se olha a ação em si, existia uma necessidade naquele centurião.
Afinal de contas, você precisar da ajuda de um judeu, você crer num judeu dentro de um contexto religioso, sendo um centurião romano, é uma quebra de paradigmas que de alguma forma vai te expor na tua comunidade. Imagina o que os outros soldados romanos diriam desse centurião. Ou se isso chegasse ao ouvido do governador ou chegasse ao ouvido do imperador. Portanto, ele tinha uma questão de exposição e ele baixou todas as estruturas de barreira para poder pedir ajuda a Jesus. Nesse contexto, quando você observa a resposta de Jesus, Jesus coloca aquilo que a gente diria é uma mensagem de estímulo ao centurião. Olha, você fez certo. Continua nesse caminho. É uma mensagem de incentivo, é um elogio com esse foco. Porém, a mensagem contrastante e está atrelada ao verso que você chamou de verso áureo ali no início, o que mostra que você não nasceu ontem, nasceu há algum tempo atrás. Essa expressão verso áureo me faz lembrar dos tempos de infância. Mas quando você traz isso à tona, você está dizendo que aquele povo vivia como ovelhas sem pastor, ou seja, perderam a fé, perderam a referência. Ao Jesus elogiar o centurião, ele provoca aquela população inteira a se examinar internamente e dizer, espera lá, como é que está a minha fé? Aquilo produziu, de um lado, pessoas pensando, refletindo sobre a cena, mas também produziu inimigos. Afinal de contas, ele virou para o centurião dizendo aquilo e, ao mesmo tempo, está dizendo para todo mundo, vocês não têm fé? E ele, que é um gentio, tem. Portanto, há um contraste bastante grave acontecendo aqui, o que mostra duas coisas sobre o tratamento de Jesus. Do mesmo jeito que Jesus se preocupava em tratar as pessoas a partir do que elas poderiam ser pela convivência com ele, porque essa é a maneira como Jesus enxergava as pessoas, ou seja, ele olhava a partir de si mesmo. As pessoas tinham uma distinção. Ele olhava as pessoas e olhava para ele, as pessoas eram o oposto dele. Isso mostra um outro lado, que quando nós olhamos para as pessoas, nós não vemos opostos, nós vemos iguais. E isso muda o tratamento. Jesus olhava as pessoas a partir do que poderiam ser pelo contato com ele, e nós olhamos para as pessoas a partir do que elas poderão ser no contato com o Cristo que nós encontramos. E por isso nós desenvolvemos compaixão, porque nós nos sentimos iguais. Somos pecadores tanto quanto, o que não acontecia com Jesus. E, portanto, o que movia o coração de Jesus era a potencialidade da mudança. Ele sabia o que ele tinha para oferecer. E, neste sentido, a fala de Jesus ali diante do centurião, ela modifica a plateia e dá a oportunidade da plateia de perceber diante de quem eles estavam. Não o centurião, mas o Cristo. Então, essas coisas são muito interessantes nas histórias de Jesus, quando você para um pouquinho para olhá-las além da cena inicial. E sobre esse aspecto é muito interessante a gente notar que Jesus tinha uma noção muito clara do seu objetivo. Jesus, ele nunca perdeu de vista o motivo pelo qual ele estava no mundo, e como isso orientava a maneira como ele se conduzia em relação ao próximo. E você colocou muito bem, ele via na pessoa aquilo que ela poderia se tornar, E na semana passada você trouxe um verso para a gente, que falou assim, olha, o de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. E parece que Jesus, ele teve sempre essa noção de que ele não veio pelo julgamento, ele veio pelo amor, Então é isso que mobilizava ele em relação às pessoas. Sim, e o que é interessante o julgamento não era o problema. É o que você faz a partir do julgamento que era o problema. Ou seja, Jesus julgou a plateia, tanto que elogiou e comparou. O que nos termos de hoje nós chamaríamos, ele discriminou a plateia. No sentido mais generalista possível ali, inclusive. O problema não era o julgamento. O problema é o que ele fazia com isso. Ou seja, o julgamento de Jesus dava a ele a precisão, dava a ele o tom certo do que precisava acontecer com a plateia ou com a pessoa. Se você olhar os exemplos que vêm na sequência, a forma como os exemplos de sequência trazem, tanto na questão da simbologia do sal e da luz, quanto nos exemplos que vêm na sequência disso, da cura
daquela mulher com fluxo de sangue, ou se você olhar a cena completa, Jairo na mesma cena. Ou seja, quando você olha esses exemplos que a lição foi pontuando, na realidade o que elas estão mostrando é Jesus entendia completamente o que estava acontecendo. Ou seja, ele tem um juízo de cena preciso, mas ele não tem um julgamento no sentido pré das pessoas, o que a gente chamaria de preconceito. Ele julga, ele entende, ele vê como a pessoa está, mas não é isso que lhe importa. É o que a pessoa pode se tornar que importa a ele. Portanto, ele vai além do julgamento e enxerga a salvação. O que é uma lição tremenda para a gente no século XXI, olhar para as pessoas além do juízo, além do julgamento, mas a transformação plena que pode existir. Muito bom. Você que está acompanhando a lição aqui conosco, eu queria que você compartilhasse aqui, fizesse um comentário, dizendo se você acha possível para nós aqui alcançar, ou pelo menos chegar perto dessa maneira como Jesus abordava as pessoas, a maneira como ele compreendia, a maneira como ele agia em relação ao outro. Você acha que nós temos essa condição, ou é mais fácil para nós julgar? Você acha que a gente também tem condição de agir dessa maneira, com compaixão, de uma maneira natural? Deixa aqui seu comentário, eu vou falar sobre isso depois. Algo bastante interessante. Uma pesquisa que foi feita sobre isso também. Mas você mencionou, Moisés, que Jesus ia para além, né? Jesus ele via além das circunstâncias e ele via além das diferenças também, né? Ele sabia olhar para além daquilo que separava, ele conseguia destacar algo que aproximava, né? Então, ao ele mencionar, por exemplo, essa questão, olha, da tua fé, ele mencionou um ponto em comum, a fé em quem? Quando você olha essas coisas, Wagner, assim, o que chama a atenção em Cristo? Além de ele olhar a perspectiva, olhar o futuro, que a pessoa podia se tornar, ele olha o método. Ele consegue já enxergar o caminho e formatar esse caminho nos passos necessários para chegar lá. Ou seja, cada fala, cada ação de Jesus é como se fosse a construção de pequenos degraus, que se a pessoa decide subir o primeiro, o próximo está disponível. Se decidir subir o segundo, tem o próximo. E isso chama a atenção nessa percepção de futuro. Não é só enxergar o que as pessoas podem se tornar, mas é, inclusive, construir esses degraus e demonstrar onde eles estão. Óbvio, tem sempre uma coisa, um calcanhar de Aquiles em tudo isso, que é a escolha. Jesus constrói os degraus, demonstra os degraus, apresenta e até ajuda a subir o primeiro, mas a escolha é do sujeito, a escolha é da pessoa. É só você lembrar da história do jovem rico. Jesus leu o cenário, ele percebeu o que podia acontecer, ele entendeu a fala inicial do jovem rico, igualando Cristo e ele provoca o jovem rico a refletir sobre isso. Você está me reconhecendo realmente como Deus? Ou você só está procurando um consolo para alguém que passe a mão na sua cabeça e diga, está tudo bem? E quando Jesus entra na brincadeira, né, das falas do jovem rico, quando ele diz, só precisa guardar a lei, guardar os mandamentos e você vai ser salvo, e dá a oportunidade do jovem rico refletir se realmente ele está guardando a lei, e ele responde, sim, eu tenho feito isso desde sempre, mas isso não é suficiente. E aí Jesus fala, então o que você está buscando é outra coisa, você quer ser perfeito. E se é isso que você quer, a resultante disto é você dar tudo o que você tem e depois vem e segue-me. E aí o jovem vai embora triste porque tinha muitos bens. Ou seja, Jesus também percebe essa questão do livre-arbítrio de forma muito impactante. Moisés, a gente tem alguns comentários aqui. Obrigado você que tem participado. Olha só, eu vou ler aqui de baixo para cima, Gilda e Breno. Eles compartilham possivelmente o contato. Ele diz, a grande obra de redenção pesava-lhe continuamente sobre a alma, citando Ellen White, né? Então, essa noção de Jesus, né? E o Helder Moraes também comentou, agradeceu por todos os ensinamentos aqui. E a Eli Fernandes disse, o método de evangelismo de Jesus era encontrar uma necessidade e atendê-la. É verdade, mas parece que era algo mais do que isso, né? Jesus tinha uma noção, a ideia de atender uma necessidade, ela tinha um objetivo também, né, dentro desse processo de atender as pessoas.
Então, aí depende do conceito que você tem de necessidade e o que você está chamando, obviamente, de necessidade. Se você chamar de necessidade aquilo que envolve a pessoa como um ser, então você ultrapassou o limite daquilo que a gente enxerga, que é a necessidade física, aquilo que é exterior. Jesus enxergava a pessoa por inteiro. Tanto enxergava por inteiro que, em várias condições, Jesus atuou na direção oposta daquilo que o senso comum pedia. A história do paralítico é uma história assim. Imagina 4 garotos, 3 garotos, não importa quantos foram os que levaram o paralítico para a casa de Jesus lá em Cafarnaum e abriram o telhado da casa e daqui a pouco está caindo fuligem ali, está caindo palha e as pessoas olham para cima, quem é que está mexendo no telhado? Será que tem um bicho? E daqui a pouco aparecem as carinhas dos sujeitos e uma cama descendo. E aí começa a cena real. Aquele olho de surpresa e de expectativa dos garotos lá em cima, o que será que Jesus vai fazer com o nosso amigo? O olhar de desespero e vergonha do paralítico sendo observado por todos na plateia, afinal de contas aquilo produziu um incômodo. E Jesus olha a todos, diz o texto, vendo-lhes a fé, ou seja, Jesus reconhece a fé daqueles garotos que desceram o paralítico. Vendo-lhes a fé, Jesus faz o oposto. Em vez de dizer para o paralítico, anda, ele diz, teus pecados estão perdoados. Então, se o contexto de necessidade e o conceito que a gente tem para a palavra necessidade é o ser como um todo, sim, eu posso dizer que Jesus sempre atuava a partir da necessidade. O problema é que a necessidade que Jesus encontrava não é necessariamente a necessidade que os olhos veem. E quando Jesus vai e diz para ele, teus pecados estão perdoados, o que na realidade Jesus está fazendo é mudando completamente a cena. Daquele momento em diante, se você olhar essa história, o paralítico podia voltar para casa feliz da vida, porque a coisa mais importante para ele naquele momento e na vida aconteceu. Ele se sentiu livre do problema. Não livre da paralisia, mas livre dos olhares que o condenavam por ser paralítico. Quem pecou esse ou seus pais para ser assim? Essa pressão que ele tinha era a sua maior necessidade. E aí começa o outro lado da cena, que é quando Jesus analisa a plateia e questiona a plateia. Por que vocês estão com maldade no coração, julgando o perdão? Vocês acham que eu não posso perdoar pecados? Então, ok, eu vou fazer aquilo que o senso comum diz. Paralítico, toma tua cama e vai para casa. E aí 2 grupos se formam ali. Os que olham para Jesus maravilhados, quem é esse com tamanho poder? E os que olham para Jesus com desdém. Quem ele acha que é? Essa é a cena. Então, necessidade para Jesus é algo que vai muito além das questões visíveis. Não porque ele as desconsiderasse, mas ele trataria delas na dimensão da próxima estrutura, que é o foco do pensamento que a Gilda e o Breno compartilharam. Ou seja, o foco de Jesus era a redenção. Isso poderia ou não passar pela satisfação das necessidades. O texto de 2 Coríntios 5,19 diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Esse Ou seja, essa obra que Jesus estava fazendo, que Deus estava em Cristo realizando, era muito mais do que uma obra de cura física. Mas existe um aspecto disso, que ninguém estará espiritualmente, ou fisicamente bom até que esteja espiritualmente são, até que esteja de fato... Então, esse é um ponto contrastante, porque ele pode ser invertido por completo. Ninguém estará espiritualmente são enquanto fisicamente lhe é impedido. As 2 coisas são verdadeiras. Ou seja, não dá para você pregar o evangelho para quem está passando fome. Você precisa tirá-lo dessa condição para ele conseguir entender a palavra de Deus e ouvi-la. Mas não dá para você ficar alimentando ele para o resto da vida sem partilhar a palavra de Deus, porque aí você perdeu o foco, você criou um dependente. Então, essa percepção do que é essência e do que é método era muito clara para Jesus. Toda ajuda humanitária e todo o processo de curar a dor no sentido físico, no sentido mais exterior do fenômeno, é metodologia, tanto de aproximação quanto de resgate à condição de compreensão. Mas Jesus nunca parava aí. Ele ia além. O nosso risco, talvez, no século XXI, seja a gente parar na primeira fase, que é o método, porque o método é confortável. Você nunca vai ter ninguém brigando com você porque você ajudou as pessoas. Nunca vai receber nada contrário em termos de reação porque você está ajudando as pessoas.
Mas talvez você receba alguns posicionamentos contrários quando você mostrar por que você está ajudando. Quando você apontá-las para Cristo, talvez tenha alguém que vire as costas e vá embora e fale: esse tipo de ajuda eu não quero. E isso produz, de certa maneira, uma reação na gente de tristeza e, ao mesmo tempo, desconforto. Jesus, em todo o tempo, olhava para essa questão que é a essência, mesmo que metodologicamente ele precisasse conviver com pecadores, sentar com eles, curá-los das suas diversas doenças psicológicas, físicas, etc. E, aliás, esse era um medo, né? Comentou algo que Jesus, mesmo que ele precisasse conviver com pecadores, parece que a gente tem uma dificuldade disso, né? A gente tem um medo de sentar com os pecadores, mas na verdade nós também somos pecadores. Mas parece que isso vem desse equívoco prévio. Enquanto o nosso medo de nos corromper for menor do que o nosso desejo de salvar, eu acho que a nossa compaixão não vai ser prática nunca, né? Por isso eu pontuei lá que a visão de Jesus para as pessoas era a partir de si mesmo. Jesus sempre olhava para os outros a partir de si. Como ele era perfeito e Deus, ele olhava para os outros a partir disso. Ele podia salvá-los. Quando eu olho para as pessoas, eu olho a partir de quê? Se eu olhar a partir de mim mesmo, eu vou reconhecer nos outros a mim mesmo. E, portanto, não há o preconceito. Mas se eu olhar para os outros a partir de algo que eu acho que me tornei, então eu perdi a referência. Eu perdi quem eu sou e construí uma ficção disso. Quando eu realmente olho quem eu sou a partir do encontro com Cristo, o que eu vejo é um pecador. Nas palavras de Paulo: miserável, desgraçado, homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte. Mas quando eu olho para o que Cristo faz por mim, o desejo que desperta no coração é: o que as pessoas poderiam ser se encontrassem o Cristo que eu encontrei? E aí o sentimento muda, já não é um sentimento de superioridade, mas é uma sensação de necessidade de ajudar. Isso muda completamente a motivação. Você vai se aproximar das pessoas reconhecendo quem você é e reconhecendo profundamente o que Cristo fez. E, portanto, é para lá que você aponta as pessoas. Olha, a pessoa vira para você e pergunta: por que você está me ajudando? Porque Cristo fez muito mais do que isso por mim. Essa é a questão. E fica muito claro, né? Tudo que esse tipo de religiosidade legalista, ele aprisiona, né? A compaixão que ele aprisiona, ele toma de sequestro, né? Essa nossa possibilidade de exercer a compaixão, Jesus liberta, né? E com a graça, né? Isso é maravilhoso, a gente viver isso na prática. Eu perguntei antes o que as pessoas pensavam a respeito desse modelo que Jesus colocou, né? Eu tinha visto uma pesquisa muito interessante. Eu gosto muito de pesquisa, gosto de verificar como isso acontece hoje na prática e o que disso já foi comprovado, né? Porque a gente percebe que a ciência está sempre passos luz atrás do que Jesus fez, né? E é maravilhoso ver isso. Até meados do século passado, as pessoas acreditavam muito que, de fato, nós somos só egoístas. E, de fato, somos mesmo, é verdade. Temos uma tendência ao egoísmo. Mas descobertas mais recentes da neurociência, especialmente da psicologia, elas revelaram que nós temos um circuito específico da empatia. Que coisa maravilhosa! Que são basicamente um circuito de 10 pontos. E se falha um, realmente você acaba falhando na empatia. Mas nós temos uma estrutura, nós temos uma condição prévia para sermos empáticos. O problema é que o pecado nos leva a nós focarmos também no nosso ego, né, que nos afasta. Eu achei muito interessante isso. E da psicologia revelou que crianças de 3 anos já conseguem manifestar esse tipo de sentimento prático em relação a uma outra pessoa. Você imagina? É possível, nós temos essa condição, isso está assim, presente na nossa caixa de ferramentas física, manifestar esse tipo de compaixão. E é claro, a pergunta que fica é: como nós podemos potencializar isso hoje, Moisés? Sem a gente descer ao nível de Rousseau, né, de que a sociedade nasce boa e o ser humano nasce bom e a sociedade o corrompa, sim, a estrutura do ser humano, se criado por Deus, como a Bíblia diz,
ela tem todos os elementos necessários para a vida perfeita, a empatia plena, o desenho completo de ação na direção do bem. O problema é que o pecado manchou isso e quebra os laços possíveis com isto. Daí a necessidade de encontrar Cristo, porque quando eu me deparo com Cristo, todas essas questões se modificam em mim e eu passo a agir na direção do outro e fortalecer esses elementos que naturalmente estariam em nós não fosse o pecado. Mas eles ficam lá quando criança latentes, mas depois de certo tempo a gente aprende a se resguardar e se torna egocêntrico, egoísta e todas as coisas ruins na carona disso. Portanto, há uma necessidade de encontrar de fato com Cristo para transformar todo esse modelo. Nós temos aqui muitos comentários e muito bom receber os comentários de vocês. O ser humano tem a mente fechada e gosta da zona de conforto. Isso é bem verdade, né? Nosso cérebro também, ele gosta de economizar energia, né? E isso é algo que a gente tem que lutar contra, viu? Renata e Melissa, agora tem várias pessoas usando compartilhado, né? Muito bom. Moisés, nós estamos nos encaminhando para o final, recebemos já a informação aqui. Eu queria simplesmente tocar num último ponto da lição, que é o que importa. Assim, considerando tudo isso e lembrando de duas parábolas, né, que Jesus mencionou, das viúvas, das virgens, na verdade, das virgens que acabaram à porta, né, e não conseguiram entrar. O que para Jesus importa na nossa vida espiritual? Então, eu vou relembrar aquela questão que eu falei do método e da essência. O que importa para Jesus é a essência. O método é só o método. Portanto, o que importa para Jesus é tudo aquilo que houver de ações no contorno para quebrar preconceitos, aproximar-se das pessoas, conviver com elas. Tudo isso que a gente faz metodologicamente para se aproximar das pessoas e ter a oportunidade de mostrar para elas Cristo, o que importa para Cristo é essa última parte. Ou seja, o que realmente importa para Jesus é: eu vou entrar na festa? Eu estou pronto para a festa? Se você olhar as parábolas na sequência de Mateus 24, elas advertem exatamente isso. A primeira referência, o fato de como eu me preparo, ou seja, eu acumulei sal e luz suficiente para usar no tempo certo. Primeira coisa, tem a ver com a palavra que a gente estudou na semana passada. A segunda coisa é, dentro deste processo de aproximação, eu reconheço quem eu sou? Ou eu vou estar naquela discussão entre cabritos e ovelhas, dizendo, eu não estou entendendo porque eu estou de fora, eu sempre te ajudei, eu sempre estive contigo, sempre fiz as coisas. E a resposta é, não vos conheço. Então, a expressão plena do Evangelho tem que estar focada nisso, de eu entender que existe uma essência, a transformação completa do coração é o alvo de Cristo. O retorno para casa e o reconhecimento de quem eu sou e de quem eu devia ter sido é o que me motiva na direção de aceitar a transformação que Cristo quer produzir. E é isso que precisa ser levado às pessoas, independentemente de quantas estruturas metodológicas a gente precise para chegar no coração delas. Então, Moisés, a gente pode concluir que as intenções são importantes, mas as atitudes, elas ainda são mais relevantes, né, se bem intencionadas, né? Moisés, finalmente eu queria, então, só pedir uma conclusão para as pessoas que estão nos assistindo, porque para além de ser um estudo que traga comentários e a gente fique aqui nesse processo de debulhação, né, intelectual do que está sendo dito, o Evangelho precisa ser prático, é isso que Jesus está mostrando para a gente. Então, para aqueles que estão em casa, que estão num momento tentando encontrar uma maneira prática de viver o Evangelho, como elas podem fazer isso? Eu pontuaria para você, então, em casa, a primeira coisa, tome tempo para olhar as pessoas. Tome tempo para observar os cenários. Tome tempo para olhar para Cristo e olhar para si mesmo, para você entender o que Cristo fez por você, para você e com você. E uma vez entendendo isso, imediatamente comece a listar o que eu posso fazer por. O que eu posso fazer para me aproximar das pessoas, o que eu posso fazer para que as pessoas percebam que eu estou disponível, o que eu posso fazer para
minimizar o sofrimento das pessoas no mundo, mas, acima de tudo, que caminhos eu tenho para, de alguma forma, poder dizer para essa pessoa que tudo isso que eu estou fazendo, ou todo esse sentimento empático para com elas, eu estou fazendo porque Cristo fez isso por mim antes. Ou seja, tome tempo para isso e intencionalmente haja na direção das pessoas. Não há como você modificar a estrutura sua e do mundo se intencionalmente você não parar e tomar tempo para olhar para as pessoas. Então, meu conselho é, faça isso. Não amanhã, não depois, faça isso desde agora. Comece e mova-se nessa direção para que, de alguma forma, o mundo reconheça que Cristo ainda está presente a partir dos seus filhos nesse mundo. Muito obrigado, Moisés. Você que nos acompanhou também nesta manhã, obrigado. De fato, estudar a lição, podendo ler aqui seus comentários e trocarmos essa ideia, é o objetivo, é aquilo que constrói, a maneira como Deus constrói o conhecimento aqui, né? De uma maneira coletiva. Que bom que você esteve conosco. Na semana que vem, nós retornaremos. Eu acho que vai ser o último sábado, né, que nós então estaremos aqui. Sábado. Aí, posteriormente, uma nova dupla vai assumir aqui. Que bênção! Você pode participar e chamar outras pessoas para estar conosco. A lição da semana que vem, que começa já hoje, já pegue hoje à tarde. Estude o primeiro dia da lição, desenvolvendo uma atitude conquistadora. Olha como já estamos nos conduzindo aí de uma maneira cada vez mais prática, né? Eu queria que você colocasse nos comentários o que você aprendeu hoje, aquilo que tocou no seu coração, que você acha que é uma lição do que você aprendeu e do que outras pessoas que lerem o seu comentário também podem aprender. Então coloque aqui no comentário do YouTube, ou se você estiver assistindo pelo Viva 7 ou mesmo pelo Facebook, coloque também, poste esse comentário, o que você aprendeu da lição desta semana em uma frase. Nós agora faremos uma oração, desde já desejamos para você uma boa semana, o encerramento deste sábado à tarde e uma boa semana à frente. Moisés, pode orar para nós? Oremos. Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo exemplo maravilhoso de Cristo, pela forma e disposição em vir a esse mundo, se misturar conosco, mostrar alternativas e principalmente pelo convite maravilhoso de retorno para casa. Dá, Senhor, que pela compreensão desse sacrifício maravilhoso possamos fazer o mesmo para com outras pessoas, possamos nos dispor a ajudá-las, mas principalmente possamos mostrar esse Cristo maravilhoso que moveu o nosso coração. Ser com cada um dos que assistiram conosco essa lição, que possam encontrar caminhos para promover o Evangelho, é o que lhe pedimos por Jesus. Amém.